E aí, pessoas, hoje eu estou aqui para falar sobre os fragmentos completos de Safo. Eu li nessa edição da editora 34, uma edição bilíngue, e a tradução é de Guilherme Gontijo Flores. E eu acho que a gente sempre tem que valorizar o trabalho dos tradutores, sempre dar crédito a eles, porque sem eles a gente não conheceria a literatura universal. É um trabalho super difícil. É uma arte, né, traduzir em si, porque, gente, como é que você traduz Helena Ferrante? Como é que os tradutores traduzem Saramago para outras línguas? Eu não sei. Então eu admiro muito o trabalho dos tradutores, de verdade. Mas nesse daqui tem um quê a mais, porque ele não só traduziu, mas ele também é meio que autor desse livro aqui, né? Porque, apesar dos fragmentos dos poemas serem de Safo, ele traz uma contribuição muito grande aqui, tanto na organização como nas explicações. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso já já. Safo, para quem não sabe, foi uma poetisa da Grécia Antiga. Hoje em dia a gente só tem fragmentos dos poemas dela, porque os papiros que são encontrados com os fragmentos muitas vezes estão deteriorados. Só tem um único poema que se sabe com certeza que é completo, que se sabe que tem o começo até o fim dele, sem nenhuma interrupção. Então, eu acho que é só um, se eu não me engano é isso. E o resto tudo é fragmento. Por mais que alguns pareçam estar completos, não se tem a certeza se realmente se tem um poema do início ao fim. E também porque ela vem de uma época que era uma tradição muito mais oral do que escrita. E aí, quando você vai ver o que tem se escrito dos poemas dela, geralmente são referências de outros poetas, outras pessoas que escreveram os poemas dela ali, criaram compilados e por aí vai, né? Então a gente não tem nada que realmente se diga, olha, é Safo que botou isso daqui e tá aqui pra vocês diretamente de Safo. Por isso que eu digo que o tradutor aqui é um autor também, porque ao ler esse livro você vai basicamente estudar sobre Safo em si, porque ele não coloca só os fragmentos aqui, sem mais nem menos não, ele explica por que ele colocou cada fragmento ali, por que ele traduziu assim, assim, assado, de onde ele tirou essas traduções, então tem um embasamento aqui. Tem um texto inicial aqui dele, que é muito bom, que é Safo de Lesbos, Corpo, Corpus e Corpus, com U no caso, em que ele fala sobre Safo, fala sobre a possível biografia dela, mas como não é certeza, como na verdade a gente tem que olhar a poesia de Safo como algo que foi construído em sociedade, não por uma pessoa só, porque no final das contas, como a gente não pode ter absoluta certeza que tudo que a gente tem aqui, que diz ser de autoria de Safo, é realmente dela, a gente tem que imaginar que às vezes, por exemplo, algum poema poderia não ter sido dela, mas como viam alguma similaridade com o corpus do poema dela, atribuíram esse determinado poema a Safo. Então é uma construção realmente social de quem continuou cantando esses poemas, né, recitando esses poemas, quem foi lá e foi colocando no papel e juntando e dizendo, esse é de Safo, esse não é. Então é muito legal o que ele fala aqui nesse texto inicial. E no decorrer, você pode ver, ó, aqui, ó, que são fragmentos mesmo, tá vendo? Tem muita coisa que não tá completa e tal. E o mais legal de ler alguns fragmentos aqui, tem uns que são completamente ilegíveis, assim, são só letras ao vento. Eu fico ainda mais impressionada de como ele conseguiu traduzir, porque às vezes, sei lá, até uma palavra, você pode ter uma palavra completa, mas às vezes não tem como saber se é para traduzir aquilo ao pé da letra ou não. Eu digo isso porque eu sou fluente em inglês e eu sei que tem coisas em inglês, tem palavras, tem formações às vezes que, dependendo, não tem como a gente traduzir ao pé da letra, porque não vai fazer sentido, não vai significar a mesma coisa em português. Então uma palavra específica tem que ser trocada para o português, entendeu? Então não vai ser a tradução direta daquela palavra que tá ali naquele enunciado em inglês. E aí pensar que ele teve que literalmente traduzir fragmentos, eu só consigo imaginar a loucura que deve ser pra fazer esse trabalho. Mas uma coisa que eu ia falar é que o mais legal de ler esses fragmentos é às vezes quando um fragmento, que é um fragmento mesmo, não tem o texto completo, acaba se tornando uma nova poesia, mesmo que fragmentada, sabe? Eu gostei muito de achar esses poemas aqui no meio. Então foi uma leitura muito legal, muito tranquila. Eu tinha muito medo de ler e me embananar e de não conseguir acompanhar,
Mas é muito tranquilo, assim, de verdade, é muito boas. E os poemas que estão um pouquinho mais inteiros e que tem muita referência de muita coisa grega, assim, da cultura e tal. Guilherme Gontijo Flores, ele ajuda bastante, coloca ali no rodapé, né, explica o que é cada coisinha e tal, pra você entender. Então, por isso que eu digo que, nossa, o trabalho que ele deve ter tido pra traduzir e organizar isso daqui não tá escrito e... Enfim, ele merece todos os créditos possíveis e imagináveis. Então foi uma leitura bem legal, assim, eu acho que... Mesmo se você não gostar muito de poema, porque eu não sou a pessoa que mais lê poemas em si, não é que eu não gosto, eu gosto, mas é porque eu acho que eu tendo a gostar de poemas um pouco mais específicos, sabe? Geralmente eu gosto mais de poemas mais ritmados mesmo, quase mais musicados mesmo. Então muitas vezes eu não me dou bem com coletâneos de poemas, digamos assim. Por isso que eu tava também bem receosa de ler isso daqui. Mas eu gostei bastante da leitura, foi legal. Eu não acho que você tem que ser um estudioso de poesia ou de Safo pra curtir isso daqui, porque, como eu disse, ele explica tudo bem direitinho aqui. O fato de ser bilíngue é super legal, porque você pode ver como é que estava o fragmento originalmente. Pra mim não faz muita diferença no sentido de comparar os textos, porque eu não falo grego, né? Eu não leio grego, não escrevo grego, então... Mas é legal saber que tem, né, essa edição assim bem completa. E foi uma leitura bem bacana, eu gostei bastante, mais até do que eu esperava. Enfim, é isso.